Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Wesley, você está no vlog do casal e hoje eu vou falar sobre imigração. Como todo mundo sabe, eu moro na Inglaterra, né? E a imigração aqui não é das mais fáceis. A questão é que tudo que dá trabalho o povo quer evitar, né? E para evitar isso, muita gente vem de turista e quer entrar e ficar, né? A minha dica, na verdade, a principal que eu já vou deixar aqui no começo é: não venha ilegal, seja para Inglaterra, seja para Irlanda, seja para Espanha, seja para Portugal, seja para qualquer lugar, porque você vai estar vivendo um risco, né? Você não vai ter uma vida com a liberdade plena, você não vai ter condições boas de se desenvolver no país. Digamos que você seja um profissional formado, que já, ou se não, que tem uma experiência grande no Brasil em alguma área, aí você vai chegar no lugar, vai se sujeitar a qualquer coisa, justamente com pessoas que você também não pode confiar, né? E aí você vai viver um risco constante de, por exemplo, assim como você tem as vantagens, você vai viver o risco constante de ter desvantagens, né? De alguém passar você para trás, de você viver com medo, de alguém cometer um crime contra você e você não conseguir nem ir na polícia, né, falar nada, porque senão eles te mandam de volta. Se você ficar doente com uma doença um pouco mais grave, ou alguma coisa, caiu, quebrou um braço, uma perna, alguma coisa, ou algum pequeno acidente, você vai no hospital, você corre o risco de ser pego, né? E aí é aquilo, muita gente fala, mas aí faz documento falso. O documento falso é um caminho, né? Desde que ninguém pegue. Então, quer dizer, não existe uma liberdade plena quando você faz as coisas de forma ilegal. Eu entendo que todo país deve e pode ajudar as pessoas de alguma forma, assim como as pessoas devem ajudar o país a qual elas estão entrando, né? O país que está abrindo as portas para você. Logicamente não é fácil. Eu, como imigrante, tive meu visto negado, né? O meu Residence Card a primeira vez foi negado por um motivo simples, né? A Camila mudou de trabalho e a gente esqueceu de avisar a imigração disso. A gente mudou de casa, avisou, e a Camila mudou de trabalho e a gente não avisou. Não tinha nada a ver ela comigo, né, a questão do trabalho, mas essa mudança fez com que os caras negassem. E quando eu recebi a carta, e a carta falava um monte, né, que eu tinha que sair do país em tanto tempo e um monte de coisa, e falava a causa, né, que foi o negado, mas falava que eu tinha que sair do país. Logicamente não é assim que funciona, né? Eu vi alguns vídeos na internet, as pessoas falando, estou sendo expulsa, né? E agora com a questão do Trump lá, que tá todo mundo fazendo mimimi aí, a galera tá meio que paranoica com isso, né? Ainda mais aqui na Inglaterra, que tá saindo da União Europeia. E aí o que que acontece? Eu vi vários vídeos, o pessoal falando um monte de abobrinha, tem um monte de youtuber aí falando um monte de besteira. Infelizmente, né, os caras querem views e querem passar a mão na cabeça de todo mundo. Eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Tô aqui para falar a realidade. Infelizmente, a vida aqui não é fácil, embora ela seja mais justa, né? Você consegue ter uma qualidade de vida melhor com um salário mais baixo, né? Aqui um cara que ganha 1.500 ele consegue pagar aluguel, comer, ter internet, comprar algumas coisas, porque as coisas são justas, né? Os impostos são mais justos, ter uma saúde de qualidade e tudo mais. E aí quando o cara entra ilegal, ele consegue ganhar até mais, né? Porque ele não paga os impostos. Mas quando você não paga os impostos, você está prejudicando o país que está sendo a sua casa, né? Você só está tirando vantagem. Isso quer dizer, isso é uma coisa, chega a ser triste, né? Infelizmente é uma atitude que para mim é corrupta, né? Tanto quanto os políticos brasileiros que usam, né, disso para tirar vantagem do povo. Você está tirando vantagem de outro povo que não é o seu, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado, assim como eu acho que quem entra no Brasil tem que respeitar isso também. Mas infelizmente, né? E aí quando você entra ilegal, você vai cair naquele limbo, né? Onde você vai trabalhar com pessoas que aceitam esse trabalho ilegal. Você corre o risco dessa pessoa não te pagar. Você corre o risco de essa pessoa usar você durante um tempo e acabar te denunciando. Então, quer dizer, é uma vida muito infeliz. Eu não indico, embora alguns youtubers, né, queiram dizer estamos ajudando. É triste que denunciaram os brasileiros. Quer dizer, ser ilegal, se você fez isso, não recomende para ninguém, porque não é uma vida tranquila. A vida normal aqui, por mais que seja boa, tem uma qualidade de vida melhor, tem um lugar mais bonito, mais limpo, as pessoas mais educadas, isso depende de cada um. A atitude de cada um vai fazer a diferença. E se você só usufrui disso e tira dos outros, você está sendo corrupto, né? Você está tirando vantagem. Então, quer dizer,
Para mim não faz sentido nenhum você usar as pessoas, usar o país que te acolhe, né? Existem 1000 formas de você entrar em diversos países de forma legal, seja como estudante, seja a trabalho, né? Seja como casamento, ou você comprou algum imóvel no local, ou você quer abrir uma empresa. O que tem é que pesquisar. Logicamente todo mundo vai pelo caminho mais fácil, né? Vou de turista, entro lá e fico e arrumo um esquema com os brasileiros. E ainda mais você arrumar esquema com brasileiro, né? Normalmente os brasileiros são muito passionais e aí o cara te ajuda. Na hora que você não pode ajudar ele, ele vai passar a perna em você de algum jeito. Infelizmente a maioria é assim. Não que todos sejam, né? Não quero que ninguém generalize nesse vídeo. Não tô aqui generalizando, não tô sendo contra, cada um faz o que quer da vida. É na verdade um conselho, você tem que aprender com os erros dos outros. A história de cada um, ela é única, né? Tem gente que foi legal e se deu bem, tem gente que foi legal e se deu muito mal, tem gente que foi legal e se deu bem, tem gente que foi de forma legal e se deu mal. Então, quer dizer, cada um tem sua história. Então você vai arriscar sua história baseada na dos outros, simplesmente na ganância de querer tirar vantagem de um país ou de alguém. Eu entendo que todo mundo busca, né, a felicidade, a questão de ajudar a família e tudo mais, se sente ali minimizado quando não consegue ser ajudado por um país. Eu vejo um monte de brasileiro fazendo tudo errado e reclamando. Quer dizer, que direito você tem de reclamar se você entrou no país de forma ilegal? Infelizmente, é assim que funciona. As leis estão aí para ser seguidas, assim como a gente quer que sigam as leis do nosso país. Você não ia gostar que um monte de gente chegasse lá, o país empregasse todo mundo ilegal, né? Ficasse lá aquela bagunça e você ficasse desempregado, ou faltasse saúde, ou faltasse educação. Infelizmente, o Brasil já vive em uma condição dessa sem ter imigrantes, né? Mas países pequenos, que nem na Europa, eles têm o orçamento ali feito para aquela quantidade de pessoas. E aí, por exemplo, aqui na Inglaterra estava entrando em média de 300 mil pessoas por ano. Quer dizer, isso vai quebrando o sistema deles. E, logicamente, teve a questão da União Europeia, onde o governo inglês dá ajuda para os governos da União Europeia, que precisam mais, e aí vira aquele esquema pesado. Então, o que a gente tem que pensar? Fazer tudo de forma legal. Não é barato, não é fácil, é estressante. Quando eu tive o meu visto negado, eu fiquei desesperado, porque isso ia influenciar em eu arrumar emprego. Quer dizer, dificultar minha vida de uma forma geral, né? Eu estava procurando emprego na minha área e aí infelizmente foi negado e as coisas foram ficando difíceis. Não é fácil para ninguém, mas mesmo assim eu decidi fazer da forma legal, porque eu não queria justamente viver naquele submundo onde eu vou estar sujeito a pessoas que estão fazendo coisas ilegais, mesmo sendo daqui. Não estou falando que ninguém é santo, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja do país ou seja gringo, né? Gente boa e gente ruim tem em todo lugar. E o que a gente tem que fazer? Evitar esse tipo de relacionamento. Porque não é saudável. Você vive uma vida totalmente infeliz. Eu acho que a gente tem que começar a pensar bastante, né? E quando a gente começa a agir de forma mais correta, né? Não só com a gente, mas com o próximo, você acaba tendo um mundo melhor. Quando você só quer tirar vantagem, você vai acabar conhecendo alguém que vai tirar vantagem de você também. Então, quer dizer, eu acho que a imigração ilegal não vale a pena de jeito nenhum. Existem formas legais, embora você vai gastar mais pagando escola e um monte de coisa, mas meu conselho é faça tudo de forma legal para você ter uma vida livre, sabe? Um policial te parar na rua porventura e você poder falar para ele: não, tá tudo bem, tá aqui o meu ID, tá aqui meu passaporte, tranquilamente, e passar. Eu sou um cidadão do país, eu pago meus impostos. O que não dá é você viver ilegal e querer ser tratado como uma pessoa que está ali pagando impostos, fazendo tudo de forma legal. Então, quer dizer, pesquise bastante, tem muito país que tem várias formas do brasileiro entrar, né? A América Latina tá aí livre, meu. Puta, o Chile é sensacional, né? Tem a Argentina agora que está melhorando, aprender espanhol. Não só Europa, né? Não vamos viver só naquele sonho fechado. E aí, logicamente, isso entra também em questão de orçamento e um monte de coisa. Se você está pensando somente no dinheiro, aí vai ficar difícil, né? Você tem que ir para um país onde a moeda é mais alta. Mas será que vale a pena? De repente você vai para um país, por exemplo, como o Chile, onde a moeda é um pouco mais baixa, mas a qualidade de vida é melhor, os preços são melhores, né? O custo-benefício é muito melhor. Então, quer dizer, é você saber usar os caminhos que você tem, não ficar preso somente a um lugar ou outro.